Bom dia aí todos e todas. Beleza? Tudo certinho com vocês? Fizeram uma provinha fácil demais da conta, certo? Então, vamos continuar. Preciso colocar vocês no capítulo 4, fechado? Então, vocês precisam, para quem quiser acompanhar na apostila, nós estamos no capítulo 4. Se não quiser acompanhar na apostila, eu vou dar uma aula expositiva aqui para vocês. Fechado? Todo mundo enxergando bem aí? Tranquilo? Tá excelente, senhor. Então, vamos lá. Se liguem. No capítulo 4, ele vai falar de dois caras para vocês que nós vamos inserir nos circuitos agora, que são os geradores e os receptores elétricos, certo? Olha só, os geradores e receptores são elementos que a gente vai acrescentar no circuito, fechou? Então, eles são dois caras a mais do que aquilo do que a gente já conhece, eles vão complementar esses circuitos, sem alterar em nada o que a gente já conhece. Tá? Então, os conceitos que você tem na resolução de resistência equivalente, corrente, se divide, blá, 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 não muda absolutamente nada, tá? Esses geradores, quem que eles são, cara? Eles são elementos, né, do circuito que transformam qualquer modalidade de energia em energia elétrica. Como assim? Pega qualquer forma de energia e transforma em elétrica, isso é chamado de gerador. Então, se a gente pega esse cara aqui, por exemplo, deixa eu ver se ele está funcionando. Ah, não está funcionando. Se a gente pega essa lanterninha, você tem uma pilha aqui dentro. O que a pilha está fazendo? A pilha está pegando energia química, ó, a pilha está pegando energia química e transformando em energia elétrica. Então a pilha é um gerador elétrico. Se eu pego o cara lá na usina, eu pego uma usina de energia elétrica, ela está pegando energia mecânica, energia potencial gravitacional, né, da água lá da barragem, e está transformando em energia elétrica aqui embaixo. Então, você tem um gerador de energia, né, de um outro tipo de corrente, mas enfim, é um gerador, tá? Então, pegar qualquer tipo de energia e transformar em elétrica é classificado como um gerador elétrico, tá? Esses caras vão ser classificados em dois, ok? Vão ser classificados em dois para a gente. Você tem os geradores que a gente chama de ideais, tá? Quem são esses caras? Esses caras são aqueles que não têm perda na transformação. O que nós sabemos que é impossível, certo? Por que é impossível? Porque não dá para você transformar. Lavoisier já disse para nós, certo? Não dá para você transformar 100% de uma modalidade de energia em 100% de outra modalidade de energia. Sempre haverá perda no meio do caminho, fechado? O que vocês estavam vendo até o momento, até o capítulo 3, eram geradores ideais. Em nenhum momento o cara falava assim, ó, uma pilha de 30 volts abastece um determinado circuito. Em nenhum momento ele fazia menção às perdas que essa pilha tinha, né? Então, significa que você estava trabalhando só com geradores ideais. Só que não existe isso na vida real, cara. Sempre vai ter uma perda, certo? Quem são os geradores reais? Reais. São esses caras que têm uma pequena perda. E essa perda, geralmente, ela vai ocorrer por efeito Joule, certo? Não sei se todo mundo lembra o que é o efeito Joule, mas eu expliquei isso na nossa primeira aula. O efeito Joule é quando você transforma energia elétrica em térmica. Fechou? Então, pega, por exemplo, o seu carregador de celular. Você coloca ele lá para carregar a bateria. Enquanto ele estiver carregando a bateria, ele está funcionando como um gerador. Ele está pegando energia elétrica e está transformando em energia elétrica. Está convertendo só para corrente alternada para contínua. Depois de um tempo, o seu carregador esquenta, certo? Quando ele esquenta, isso é efeito Joule, porque ele pegou energia elétrica e transformou em térmica. Esse aquecimento a gente chama de efeito Joule. Fechado? Então, essas perdas geralmente acontecem por efeito Joule, tá? Só um minutinho, tem um negócio aqui.
Pronto, desculpa. E aí você tem esse efeito Joule. Se você pegar uma bateria, uma pilha, depois de um tempo você vai ver que ela está um pouquinho quente depois de funcionamento. Ou, melhor que isso, veja seu celular. Quando você começa a gerenciar muita coisa no celular ao mesmo tempo, você percebe que ele esquenta, certo? Isso é chamado de efeito Joule. Então, o que é essa perda? Essa perda é o que não foi utilizado, né? Então, na verdade, o que não foi utilizado como energia elétrica. Então, olha só, vamos pegar um gerador real para vocês entenderem como é que esse cara funciona. Vamos pegar uma pilha, aquelas pilhas de 9 volts. Sabe qual que é? Aquela pilha quadradinha? Só para a gente tentar ilustrar o que é esse cara. Essa pilha de 9 volts, ó, aquela pilha bonitinha quadradinha, ela é assim, né? Ela é uma pilha quadradinha, ela tem um polo aqui, ela tem um outro polo aqui. Tem um polo positivo e um polo negativo, certo? Essa pilha vem marcado nela aqui, ó, 9 volts, né? Isso a gente chama de tensão nominal. Na verdade, isso tem um nome, isso é chamado de força eletromotriz. Então, um gerador, ele tem um negócio chamado força eletromotriz, que é chamado de FEM, certo? Isso aqui é uma força eletromotriz. O que é isso, hein? Em outras palavras. Isso aqui é a máxima tensão que esse gerador vai fornecer que ele pode fornecer para o seu circuito. É a máxima tensão que um gerador pode fornecer para o seu circuito, é o máximo U. Então, quando você pega fornecer para o circuito. Quando você pega uma pilha de 9 volts, esses 9 volts que você vê aqui é o E, é a força eletromotriz, né? Então, no nosso exemplo aqui, ó, esse cara aqui, ele é o E, 9 volts. Então, é assim, é o máximo que ele pode fornecer, não significa que é o máximo que ele vai fornecer, ok? Então, tomem cuidado que são coisas diferentes. Vocês lembram da resistividade? O que é a resistividade? A resistividade apareceu lá quando falamos da segunda lei de Ohm. Quando falamos da segunda lei de Ohm, apareceu uma variável resistividade. Essa resistividade, ela aparece graças à composição de alguns materiais, né? O que tem dentro da pilha, cara? Do que é formada a pilha? A pilha, ela simplesmente é formada de dois metais, dois materiais diferentes, né? E um material oxida, um material que reduz e uma substância ácida, certo? Então, sei lá, cobre e zinco, tá? Um eletrodo de cobre, o outro de zinco. Aí você tem um material que recebe elétron, um material que doa elétron, você tem uma substância ácida no meio para conseguir fazer essa condução dos elétrons da melhor forma. Esses materiais, o cobre, o zinco, essa substância ácida, eles têm uma resistividade. Então, são eles os responsáveis por provocar o aquecimento da pilha. Eles causam uma resistência. No final das contas, se a gente pegar todos esses caras, eles vão causar uma resistência à passagem da corrente dentro dessa pilha. E aí eles vão causar o efeito Joule. Então, se a gente for entender, mais ou menos, didaticamente falando, é como se aqui na pilha tivesse uma resistênciazinha. Não tem, cara, não tem essa resistência, não existe. Ela é causada pelos materiais, certo? Que compõem essa pilha. Mas aqui a gente imagina que tem uma resistência aqui. Essa resistênciazinha a gente chama de resistência interna. O R é chamado de resistência interna. Quem que é essa resistência interna, então, do gerador?
Essa resistência interna é ela que promove a perda, beleza? Então, essa resistência interna é, digamos assim, é causada, né? Ela é fruto, digamos assim, né? É causada graças à resistividade dos materiais. Dos materiais que compõem o gerador, ok? Então, é como se esses caras, no final das contas, criassem uma resistência à passagem de corrente. Como que esse cara vai aparecer para você, né, por aí nos exercícios? Esse não vai aparecer uma pilha, certo? Esse cara ele vai aparecer assim, ó. Vou colocar esse cara mais para baixo, só para... Ele vai aparecer assim no circuito, ó. Pá. Aí você já conhece, polo positivo, polo negativo. Então, esse cara vai aparecer assim, ó, polo positivo, polo negativo. Aqui vai ter um valor de E, que é uma constante, não altera, é a tensão nominal da bateria, e aqui é esse Rzinho. Esse conjunto aqui, ó, que eu estou circulando, é o conjunto gerador, é esse quadradinho que eu desenhei para você aqui embaixo, certo? Então ele é composto de uma resistência interna e a fonte de energia. Por esse cara vai sempre sair uma corrente do polo a partir do polo positivo. Perceba, alguma coisa diferente do que vocês já sabem? Não, né? Sempre a gente faz isso. Só que agora está considerando a perda. Tá vendo essa corrente? Quando essa corrente passar por esse Rzinho, ela vai gerar uma perda, porque você sabe que U é igual a R vezes I. Então, essa corrente, né, ela vai fazer assim. Se a gente, aqui que a gente faz? A gente pega esses fios e fornece ao circuito, né? Liga ao circuito. Seriam essas pontas aqui, ó, A e B, né? Que seriam os terminais do gerador. Aqui seriam os meus terminais A e B, certo? Aqui, esse cara ele manda uma tensão para o circuito. Ele manda uma DDP para o circuito. Essa DDP é o seu U, que a gente calcula já faz tempo. U é igual a R vezes I. E você sabe que essa tensão U, aqui, ó, DDP, né, tensão, DDP nos terminais do gerador. O que que é isso? Isso aqui, na verdade, em outras palavras, é a tensão útil. Ou seja, que é aproveitada realmente, que vai para o circuito, que é aproveitada pelo circuito. Ok? Então, isso aqui é o gerador, certo? Ele tem uma tensão nominal aqui 9 volts, mas na verdade não vai chegar a 9 volts nos polos da bateria. Vai chegar um pouquinho menos. Por quê? Quando essa corrente começar a circular aqui, ó, né? Teoricamente esse cara sai daqui, ó, e abastece o seu circuito e retorna, né? Certo? Quando esse cara retornar aqui, ó, ela vai encontrar, essa corrente vai encontrar uma resistência causada por quem? Causada pelos elementos que compõem esse gerador. E aí esse cara vai voltar aqui a abastecer. Como nós sabemos que U é igual a R vezes I, esse conjunto aqui, ó, esse conjunto aqui, ele causa uma perda. Nós sabemos que toda resistência consome um pouco de tensão. Então é como se aqui fosse um U', digamos assim, que é uma perda, que vai ser dada por Rzinho vezes I. Vamos tentar entender.
Esses 9 volts, desses 9 volts, serão consumidos um pouquinho desses volts por essa resistência R, antes de chegar no circuito. Né? Antes de chegar no circuito, essa resistência interna, os elementos do gerador já vão consumir um pouco dessa resistência. Então, se nós tivéssemos o que nós chamamos de gerador ideal, né? Nós teríamos U igual a E. Ah, como assim? U igual a E. Se não tem perda, toda a tensão do gerador vai para o circuito. Né? Se não tem perda, toda a tensão do gerador vai para o circuito. Mas como há perda, você tem um gerador real. E aí, esse gerador real, esse gerador real, ele vai ser U tem que ser igual a E menos a perda. Faz sentido para vocês? Quem que é essa perda? Essa perda é esse U', ó. E aí, isso então será U é igual a E menos R vezes I. Ah! Nasceu a equação do gerador. Vocês ficaram emocionados ou não? Fala aí. Claro. Eu sabia, eu senti daqui. Pela câmera veio essa energia positiva. Então, isso aqui é chamado de equação característica de um gerador. Característica de um gerador. Na verdade, vocês têm que se ligar que vocês precisam conversar com a equação. Vocês conseguem conversar com essa equação ou não? Vocês conseguem trocar uma ideia com essa equação? Essa equação quer conversar com vocês. Então, essa equação aqui, ela está dizendo o seguinte. Amigos e amigas, eu sou uma equação de primeiro grau. E se eu sou uma equação de primeiro grau, eu forneço a vocês uma reta, certo? Lembram disso ou não? Matemática, nossa amiga, certo? Nunca esqueça disso. Se fizermos um gráfico de tensão por corrente, teremos essa linda equação aparecendo. Vamos dar uma recapitulada? Vamos dar uma recapitulada? Equação de primeiro grau. O que diz a equação de primeiro grau? A equação, ó, o professor, meus alunos queridos, uma equação de primeiro grau tem o formato AX mais B, certo? Onde A é o coeficiente angular da reta e o B é o coeficiente linear da reta. Ou seja, eu posso escrever essa equação assim, ó. Y é igual B mais AX. Dá na mesma, né? Só troquei aqui. Se olharmos para esse segundo formato aqui, ó. Cara, esse formato tá aqui nessa equação, ó. Olha só, que linda. Fico emocionado toda vez que eu passo esse tema, viu? Olha só. Sacaram? Temos aqui uma função de primeiro grau que diz assim para nós, isso é uma função U de I. Como assim uma função U de I, professor? Que conversa é essa? É uma função de tensão em função da corrente, certo? Então, se a gente olhar para o nosso gráfico aqui, ó, você vai ver que o nosso coeficiente angular é o R, sacaram? Que a variável independente é o I. Nosso coeficiente angular é o Rzinho. E o nosso coeficiente linear é o B, ó, é o cara que está sozinho, é o E. Certo? Na nossa equação. Então, se você lembrar da equação de primeiro grau, o coeficiente linear da reta é aquele camarada que a reta corta o eixo Y. É aquele ponto que aparece aqui, ó. Ou seja, é quando o I é igual a zero. Certo? E o R é a inclinação da reta, é a tangente. Então, isso significa que temos uma equação decrescente, pois o R é negativo.
coeficiente linear negativo, coeficiente angular negativo, tangente negativo. Então, temos um cara assim, ó. Isso deveria ser uma reta, mas eu não consigo fazer uma reta aqui, tudo bem? E aí temos uma corrente aqui, ó. Que essa corrente tem um nome. Essa corrente é chamada de ICC. Corrente de curto-circuito, ok? Essa corrente ICC é chamada de corrente de curto-circuito. O que é a corrente de curto-circuito, amiguinho? Essa corrente de curto-circuito seria é a máxima corrente que pode passar por esse gerador. Sacaram? É a máxima. Então, essa corrente de curto-circuito seria se você fizesse isso, ó. Seria você pegar aquela linda bateria lá, lembra da bateria? Pegou a bateria, uma pilha, sei lá, qualquer coisa que você quiser. Aí você pegou a bateria 9 volts, polo positivo, polo negativo. Aí você simplesmente pega um fio, cara, e conecta aqui, ó, de um polo para o outro. Eu não sei se alguém já fez isso, mas se alguém já fez isso, sabe o que aconteceu. A bateria começou a esquentar pra caramba, certo? E se o fio for fino, o fio pega fogo. Na verdade, o que você fez aqui? Meu, você não transformou energia. Na verdade, você transformou tudo em térmica, né? Você não converteu energia elétrica em uma outra. Quando a gente tem um gerador, você precisa colocar alguém aqui, ó, para ter uma transformação, para gerar uma potência. Deu para sacar? Você precisa colocar um cara aqui, uma lâmpada, o que você quiser. Se você não colocar, você gera um curto-circuito. Isso aqui, ó, não vai transformar nada de energia. E não transformando nada de energia, você tem uma sobrecarga de corrente na bateria. É como se eu pegasse toda a energia elétrica desse cara e retornasse toda essa energia elétrica para ele. Deu para entender? Então, isso é curto-circuito, fechou? Não pode fazer isso. Não podemos ter fio livre numa instalação elétrica, em hipótese alguma. Tranquilo? E vamos conversar com esse gráfico. Queridãos e queridonas, o que esse gráfico está dizendo para nós? O que esse gráfico está dizendo para nós? Ele está dizendo assim, ó. Ei, pessoal, se liga. Quando você coloca correntes pequenas num gerador, por exemplo, uma corrente 1, a tensão a que esse cara submete o circuito é bem elevada. Quando você coloca correntes altas num gerador, a tensão submetida que esse cara submete o circuito é muito baixa. O que isso significa, hein? Isso significa, por exemplo, vamos lá, na vida real, você usando o seu celular, ó. A corrente, vamos supor que a bateria do seu celular, sei lá, tenha um E de 5 volts. Se olhar aí seu celular, deve ser 5, 4.3 volts, 4.7. Imagine que você está só usando a tela. Você ligou o celular, está só olhando umas fotinhos e tal. Você está nessa situação aqui, ó, I1. Né? Então, só o fato de usar a tela já vai fazer essa tensão cair um pouco, sei lá, 4 volts, um exemplo. Certo? Aí agora você começou a gerenciar um monte de coisa. Putz, ligou o 3G, colocou na câmera, faz a câmera ficar focando lá alguma coisa, enfim, está gerenciando vários aplicativos. Quando você faz isso, você está consumindo muita corrente. Então a tensão lá do seu celular vai ter a tendência de cair, né? E ela vai atingir uma hora, ela vai atingir o zero. Quando que ela atinge o zero? Nesse par ordenado aqui, ó. Perceba. Quando acontecer, quando, observe, olha que lindo, observe. Quando U for igual a zero, o que nós temos? Quando U for igual a zero, acontece esse tal de ICC, ó, par ordenado. O U caiu, eu tive uma corrente muito alta. Portanto, se U é igual a E menos R vezes I, quando U for zero, E menos R vezes I, certo? ICC, né? Portanto,
R vezes ICC é exatamente igual a E. Sendo assim, eu acabei de descobrir que essa corrente de curto-circuito é E sobre Rzinho. Que da hora! Ficaram emocionados de novo ou não? Diz aí. Certo? Porra. Então, olha só, cara, você está entendendo como a bagaça funciona. Eu poderia simplesmente colocar essas equações aqui todas e deixar Deus dará para você, mas eu não gosto disso, certo? Eu não gosto. Então vamos entender tudo passo a passo. Então, ó, se liga, isso aqui permite que você calcule a resistência interna do gerador se você já tiver essa corrente aqui, que é a máxima. Então, essa é uma equação extremamente útil para vocês, certo? Eu gostaria de saber se os senhores têm alguma dúvida em relação ao que foi colocado desde aqui, ó, desde a hora que eu comecei a colocar como que é esse lance do gerador, a questão da perda, certo? Por ele não ser ideal. Fala para mim, tem alguma dúvida em relação a essa parte? Tá de Não? boa, senhor. Então, beleza. E em relação ao gráfico aqui? Rapaziada, em relação ao gráfico, vocês têm que reconhecer, né? Uma equação de primeiro grau. Isso aí, desculpa, mas vocês têm que reconhecer. Eu dei uma recapitulada aqui, mas faz parte do cronograma de vocês essa matemática aí. Então, vocês deveriam reconhecer isso. Alguma dúvida? Alguma pergunta? Então, Nada. não, nada, nada, nada? Puta, né? Vocês são demais. Então, ó, voltando aqui. Quando a gente pega esse cara, a gente vai colocar isso no circuito, vocês entendem? Nós vamos colocar tudo isso aqui no circuito, né? Então, ao colocar tudo isso aqui no circuito, vai acabar aparecendo algumas outras coisas que precisamos entender. Por exemplo, se nós sabemos que não é possível, se nós sabemos que não é possível transformar 100% de uma energia em outra energia, significa que eu tenho uma perda de potência. Certo? Significa que nós temos uma perda de potência. Então, esse gerador fornece uma potência total para o circuito, mas ele não aproveita essa potência, ele perde um pouco dessa potência durante o funcionamento. E eu acho que vocês já perceberam que esta perda é proporcional, é diretamente proporcional a essa corrente. Quanto mais corrente eu coloco lá, mais a tensão cai, mais perda eu tenho. Sacaram? Então a gente vai precisar colocar essas coisas em evidência no circuito. Eu coloco esse cara para alimentar determinado, vamos supor, só para vocês entenderem o que eu estou falando. Peguei meu gerador, ó, coloquei, ó, aqui tem um gerador lindo, tem uma resistênciazinha interna, e esse cara está alimentando esse cara aqui, ó. Ó. Ah, agora vai ficar da hora, hein? Tem um resistor aqui, certo? Então, se a gente olhar, ó, entre os pontos A e B, eu tenho um gerador, né? Tem um gerador aqui, ó, certo? Esse cara vai fornecer uma circuito, pronto, já teve uma perda. Olha lá, ó, corrente passou por esse Rzinho, já tem uma perda. Quando chegar aqui, ó, nesse nó, o meu U precisa ser calculado. Então, agora não é simplesmente o U que aparecia aqui. Não, agora você tem que esse cara teve uma perda, né? Se você olhar aqui, esse camarada perdeu uma quantidade de energia quando essa corrente I passou por esse cara aqui, ó. Então, o que essa equação está dizendo para você, em outras palavras? Essa equação está dizendo assim, ó, amigos e amigas, vamos pegar essa equação aqui. Assim, pessoal, gente fina, olha só, presta atenção no que eu estou querendo te dizer. Essa equação está dizendo assim para você, povo, a tensão que eu mando para o circuito em volts
é a minha tensão máxima menos os volts que eu perdi graças aos meus componentes internos. Isso aqui, ó, é o U'. Sacaram? É isso que ele está querendo dizer. Então, agora, toda vez que você vê um gerador com uma resistência do lado, cara, você sabe que ali já teve uma perda. Então, se possível, você tem que calcular essa perda. Calculando essa perda, a gente consegue colocar o circuito dali para frente. Tudo bem? Ficou alguma dúvida? Ficou claro? Tudo tranquilo? De boa. De boa, né? Então, ó, valeu, forte abraço. Tenham uma excelente semana. Falou? A gente vai se falando. Até mais. Tu também, Valeu, senhor. Falou senhor. nós. Valeu. Falou.